Olá, senhores, estamos aqui para mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica. E esse vídeo eu pensei um pouco para fazê-lo e eu queria falar sobre alguma coisa sobre trocas de óleo, filtro, vela, kit de transmissão, coisa toda que as pessoas ficam muito me perguntam, me mandam mensagens e tudo mais. E eu relutei um pouco para fazer, porque eu acho que tem muita coisa disso na internet, mas aproveitei para poder botar a minha posição quanto a isso e contar um pouquinho da história da Tambaroto Motomecânica, que não tem tanta história assim, recente, mas essa coisa de querer mexer com mecânica, ela vem desde que eu era pequeno. Meu pai mexia nos carros na garagem de casa e eu estava ali, perto e sempre mexendo uma coisa ou outra, pegando uma ferramenta. E com isso eu tinha acesso a ferramentas para poder mexer na minha bicicleta, poder mexer no carrinho de rolimã, essas coisas. E aí cresci, adquiri meus veículos e com essa vontade de querer mexer. Comecei a mexer com motos por conta da necessidade de ver que coisas pequenas eu podia fazer na minha casa. E muitos de vocês podem fazer em casa, com um pouco de ferramenta. E a ideia de mexer em casa foi aumentando, aumentando, e eu sentindo a necessidade de ter que adquirir mais ferramentas. E eu acredito que isso vai acontecer por minha vida toda. Uma oficina não fica sem comprar ferramentas nunca, porque sempre tem alguma coisa nova e sempre tem uma necessidade nova. O que me fez concluir rápido, o que me fez concluir comprar muitas ferramentas foi quando eu adquiri uma BMW F800 GS, que eu me deparei com parafusos que eu não tinha ainda, que eram parafusos Torx, que a BMW usa bastante. E eu simplesmente, se eu quisesse tirar uma roda dianteira ou uma pinça de freio, eu não conseguia, porque eu não tinha ferramentas para isso. Ou ajustar o guidão. A primeira coisa que eu quis fazer foi ajustar o guidão e eu não pude, porque o parafuso ali em cima era Torx. Então foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi comprar um joguinho de parafuso de chave Torx. E alguns soquetes macho também, que pegam ali na pinça de freio. E aí, cada vez mais querendo mexer com isso e fui adquirindo mais ferramentas para facilitar o trabalho e também para fazer um trabalho mais eficiente. E aí, naturalmente, amigos e colegas, todo mundo foi falando e um levando as motos para mim. E no começo tudo era uma grande brincadeira e diversão de estar ali, mas a coisa foi ficando séria até que eles começaram a querer me pagar pelo que eu estava fazendo, né? Falei, não, o seu trabalho tem que ter uma remuneração. E aí eu fui vendo que eu podia trabalhar com isso. E aí entra num ponto também da questão do trabalho, que eu tenho outra ocupação, ok? Trabalho de 8 às 17 horas, então durante a semana, durante o dia, não existe Tambaroto Motomecânica. É uma oficina que só funciona sexta-noite, sábado e domingo. Porque sexta-noite, quando chega com a moto para fazer uma revisão geral, peço para levar na sexta-feira à noite, porque eu já inicio os trabalhos todos ali, já identifico se tem alguma coisa, alguma peça que precisa ser trocada e que vai precisar sair para ir para uma loja de peças para poder fazer a aquisição. Muito bem, então vamos ao objetivo do vídeo. O primeiro ponto que eu queria falar era sobre óleo. Muita gente me pergunta, e por mensagens via WhatsApp, por ligações, e-mails nunca recebi, mas os próprios comentários do YouTube. E perguntam muito sobre óleo, sobre troca de óleo. Existe um mito, tanta coisa que envolve troca de óleo, e eu não sei porquê. E eu sempre falo para as pessoas, cara, não precisa inventar. Vai lá e olha o manual do proprietário.
Lá vai estar escrito o intervalo de troca, qual o tipo de óleo que você tem que usar. Então, basta você abrir o manual do proprietário da sua moto, ou se você não tem o manual, procura na internet. Vai lá no seu site de busca e digita o modelo da sua moto, que você vai descobrir, baixa o manual da sua moto. Nos sites as montadoras disponibilizam isso. Então, vou falar da Tenere 250, que é a moto que eu tenho hoje, você vai lá no site da Yamaha e baixa o, o manual do proprietário. E lá você tem como saber qual óleo que é da sua moto e a frequência de troca. Muito bem. Eu posso ficar mudando o tipo de óleo que minha moto usa? É muito complicado isso. Se a montadora diz que você tem que usar um óleo 20W50, continue usando o óleo 20W50. Se ela disse que é um óleo 10W40 semissintético ou sintético, procure usar esse óleo. Se você ficar querendo economizar nessas coisas, se você dividir o preço que fica uma troca de óleo pela quantidade de quilômetros que você roda, você vai ver que é uma economia besta. E indo para a questão do intervalo de trocas é outro problema absurdo, ok? Então você vai adquirir o seu óleo, você não quer comprar exatamente aquele que a montadora pediu para você usar, por exemplo, a Yamaha pede para usar o Yamalube, vai lá e compra de alguma marca conhecida. Tem várias aí, você vai ter o Lubrax, tem o Ipiranga, tem o Castrol, tem, vou ficar citando um monte de nome aqui, Potenza, Helix, enfim, o Mobil, Motul, tão famoso Motul, o pessoal tanto gosta aí, praticamente todos eles vão atender, vão ter as especificações para poder usar na sua moto. Então você vai escolher aquele que te agrada. Questão de valor também, é lógico que, por mais que eu fale aqui, a gente tem que pensar no bolso. Mas aí você adquire esse lubrificante de qualidade e aplica na sua motocicleta. Aí a gente entra no intervalo de troca. A Yamaha, por exemplo, fala para trocar o óleo da Teneré 250, da Lander, da Phaser, que usam o mesmo motor, de 5 em 5 mil quilômetros. E aí vem gente falando que é um absurdo, não, 5 mil quilômetros é muito. Não, gente. Se a montadora diz que é 5, é 5. Ah, mas ela quer que você fique trocando o óleo por 5 mil para quebrar o motor. Gente, não. A minha esposa tinha uma Lander e eu a vendi com mais de 70 mil quilômetros rodados e eu trocando o óleo de 5 em 5 mil quilômetros e trocando o filtro de 10 em 10 mil quilômetros como manda o manual. E a moto estava em perfeito estado, motor limpinho, não baixava nada de óleo. Correto? E é isso que eu faço com a minha moto, com a minha Teneré. Eu troco de 5 em 5 mil quilômetros e o filtro de 10 em 10, sem medo de ser feliz. Só que aí, você quer trocar com 4 mil quilômetros? Pode. Você quer trocar com 3? Troca. Quer trocar com 2? Quer trocar com 1.000? A gente escuta muito isso. Não, moto é 1.000 quilômetros. Não existe isso. Moto é 1.000 quilômetros, ou são 1.000 quilômetros, dependendo do ponto de vista, essa questão. A primeira troca. Eu acho que todas as montadoras solicitam isso, que você adquirir um veículo, uma motocicleta 0 quilômetro, quando completou 1.000 quilômetros, faça a troca de óleo. Porque o motor tem alguma coisinha, um zinabrezinho, uma coisa que ficou ali, que vai ser desprendido nesse óleo. E você, nesses primeiros 1.000 quilômetros, troca o óleo e o filtro de óleo. Aí é muito importante a troca do filtro nessa questão. E aí você mantém a frequência de trocas depois. De 5 em 5, de 6 em 6, como tem algumas motocicletas da Honda, se não me engano a CBX Twister, CB Twister, né? A CB Twister agora 250, troca de óleo a cada 6 mil quilômetros. E é isso. Respeite esse intervalo de troca e não tem problema. Eu até brinquei quando um amigo meu falou, rapaz, se você quiser trocar o óleo agora
dar uma volta no quarteirão e trocar de novo, problema seu, é seu bolso que manda. Você quer trocar com 1.000, com 2.000, com 3.000, não tem problema. O que não pode é você deixar passar, ok? Deu 5.000 quilômetros, vai lá e troca o óleo da sua moto. Também não precisa ficar desesperado. Ah, deu 5.000 quilômetros, eu tenho que parar de qualquer jeito. Não, também não é assim. Todo óleo tem uma tolerância para poder fazer essa troca, porque os engenheiros pensaram em tudo isso. E aí, galera, fazendo aqui o primeiro adendo do vídeo, eu falei aí para respeitar o período de troca que a montadora pede, mas lembrando também que a montadora pede para semanalmente você verificar o nível de óleo, ok? Eu vou citar um exemplo aqui, que as motos da Honda, essa linha 160 principalmente, que é o que eu tenho um exemplo muito próximo, é que aquele óleo 10W30 que ela pede para usar, o semi-sintético, ele é um óleo muito fino, creio eu, para aquele motor, e ela baixa muito o óleo. Então pode acontecer de você esperar ali, eu acho que ela pede para trocar com 6.000 quilômetros, e aquele óleo suma do motor, porque ele acaba evaporando por conta do calor, quando dá temperaturas altas, e esquenta muito, ele evapora, tá bom? Então semanalmente olha o nível de óleo do seu motor. Se você perceber que ele está baixando, faça a troca ou troque por um óleo mais viscoso, que eu falei agora há pouco que não é para você mudar, ter muito cuidado com isso, mas se você usa um óleo e que ele está baixando demais, infelizmente você não tem como usar aquele óleo. A gente vive num país que é muito quente, na maior parte do ano, então seria interessante que, se você está percebendo que esse óleo 1030, no caso que eu estou falando, está baixando demais, experimenta um 1040, um 2050, ok? Para você conseguir chegar numa questão confiável aí do seu motor e não seguir aí o que eu estou falando de botar o óleo rodar 6.000 quilômetros, se não me engano, que é o que a Honda pede, e aí você fritar o seu motor, bater o seu motor porque ele ficou sem óleo. Aí vai vir colocar a culpa em mim que mandei rodar 6.000 km, tá bom? Semanalmente confira o volume, o nível de óleo do seu motor. Isso é importante para qualquer moto, de qualquer cilindrada, tanto para qualquer veículo, carro, moto. Toda semana é importante você verificar o nível de óleo para saber se está tudo legal, se não tem nenhuma anomalia com o seu motor. Então a gente encerrou essa questão do óleo. E para qualquer dessas questões, deixem nos comentários aqui alguma dúvida, que eu tento responder todos os comentários que vocês colocam e perguntam. O segundo ponto que eu tinha para falar é sobre filtros. Então, já que a gente está falando nessa parte de óleo, vamos falar do filtro de óleo. Tem muita questão também, o pessoal não quer usar o filtro paralelo, não, tem que ser original. Por que tem que ser original? Vou repetir o que eu falo do óleo. Compre um filtro que seja de qualidade, que seja de uma marca mais conhecida. Não vou nem falar marcas aqui, como eu falei dos óleos, porque eu vou ficar citando um monte de marca sem necessidade. Mas procura. No próprio balcão da Autopeças, da Motopeças lá, você vai perguntar qual filtro que você tem? Ah, eu tenho tal e tal. Qual que é melhor? É bom esse filtro? E eles vão falar. E aí tem que desencanar um pouco disso. O cara quer vender, qualquer coisa que ele vender, ele vai falar que é bom. Não é bem assim. Se você for numa loja que tem um nome, ele não quer vender porcaria para você. Ele quer que você volte lá. Ele quer que você conte para o seu amigo que você comprou um filtro lá com preço bom, um filtro bom. E aí você adquiriu esse filtro, seja ele original ou paralelo, e vai aplicar na sua motocicleta, ou vai levar para uma oficina para ser aplicado, ou nessa oficina você vai comprar esse filtro. E aí você, da mesma forma, respeite os intervalos de troca. Eu faço o que está no manual. Por exemplo, na minha moto, como eu disse, eu troco o filtro a cada 2 trocas, de 10 em 10.000 quilômetros. Então, eu determinei, por exemplo, com 20.000 eu troquei óleo e filtro. Com 25.000 troquei só o óleo.
Com 30 mil, troquei óleo e filtro. Com 35 óleo e assim vai. Então, mas se você quer trocar o filtro de óleo em toda troca de óleo, ótimo, melhor ainda. Você está com o seu filtrinho lá sempre novinho. E é outra questão também, eu uso filtro original. Já comprei muito filtro paralelo. Só que eu fiz conta. Eu fiz contas e vi que o valor por quilômetro rodado é muito pequeno. Então vale a pena eu ir lá no balcão da Yamaha e pedir o filtro de óleo ou buscar na internet, comprar em mais quantidade para poder conseguir preço melhor e por aí vai. Então essa questão do filtro de óleo não tem muito segredo e vamos tocar para frente. Depois do filtro de óleo a gente tem o famigerado filtro de ar. Muita gente esquece do filtro de ar. Seja ele de papel, seja ele de espuma, ele requer uma manutenção. O filtro de espuma, ele tem uma vantagem que eu penso, vejo como uma vantagem por ser lavável, que é o caso do filtro da Teneré. Eu acho que até o ano de 2015, né, que esses modelos novos já vêm com filtro de papel. E o filtro de ar da minha moto ainda é o original. E minha moto está com 45 mil quilômetros e ele ainda é o original. Eu tiro ele com frequência, normalmente quando eu vou fazer a revisão da moto, retiro o filtro, retiro da compartimento dele, da gradinha ali, lavo, seco, deixo lá no sol, né, algum tempo. Se não tiver sol, deixo lá no tempo para ver que ele está sequinho. Aplico o lubrificante ali, no caso eu uso o óleo diesel, e espremo e monto de novo, tá? Não é legal montar sem lubrificação nenhuma os filtros de espuma, porque ele precisa de ter um óleozinho ali para reter algumas micropartículas que podem passar. Já o filtro de papel, ele tem os intervalos de troca pré-determinados pelo fabricante no manual do proprietário. E aí você respeita aquilo ali. Mas é importante você olhar de vez em quando o filtro de ar, porque dependendo do uso que você faz, talvez você pegue uma estrada de chão, gosta de fazer um off-road, que seja, ele vai sujar mais rápido. E muito cuidado com essa coisa de soprar um compressor no filtro de papel, porque não que isso seja totalmente errado, mas isso pode romper. Se você bota um jato forte ali, esse ar pode romper a sanfoninha ali, né, que tem do elemento filtrante, e você montar de novo na sua moto e por aquele furinho fica passando uma poeirinha ali que vai acabar podendo riscar a camisa do seu cilindro. E você perder o motor aí precocemente. Ou diminuir a vida útil do motor por causa de uma bobeira, por causa de um filtro que, volto a ressaltar, se você dividir o valor pela quantidade de quilômetros que você anda, é muito pequeno. Ok? Então, muito atento com o filtro de ar, que é muito importante. Muito, muito. E o filtro de ar ele vai estar implicando diretamente no consumo de combustível e no desempenho da sua moto. Um filtro obstruído vai fazer sua moto gastar mais e vai fazer ela andar menos. E o preço que está o combustível hoje, a gente não quer que a nossa moto consuma mais, né? A gente sempre quer que ela consuma menos. Ok? Encerrando aqui a parte dos filtros e vamos para a próxima etapa. São as velas. Muito bem. Vela de ignição. Também do mesmo jeito. O manual do proprietário vai estar lá dizendo qual é o intervalo de troca da sua vela. Alguns exagerados, mas exagerado para baixo. Vou usar a Tenéria como exemplo. O manual pede para fazer a troca a cada 10 mil quilômetros.
Eu acho muito pouco. Com 10 mil quilômetros você tira a vela e verifica, ela está íntegra. Pelo menos todas as vezes que eu tirei da minha moto, estava perfeita. Medi a abertura do eletrodo e estava dentro do especificado. O que eu fiz? Limpei, passei uma lixinha de leve em tudo ali e montei novamente. Rodei mais 5 mil quilômetros. Na outra troca de óleo, eu fui lá, arranquei de novo. Olhei, poxa, a vela tá filé. Coloquei no lugar. Então, o que eu fiz? O que eu faço? Em vez de trocar com 10 mil, eu troco com 20, o dobro. Mas também é uma economia meio besta se você for pensar, porque a vela se comprar custa R$ 15, 15, R$ 18. Aí entra naquela que eu falei de que dividir pelo quilômetro rodado fica muito barato. Mas por outro lado, quando você pega o produto, tá tão bom, tá funcionando, tá em perfeito estado. Poxa, eu vou jogar mais um lixo para poder ficar entulhando aí? Não, vou usar lá mais um pouco, vou diminuir, é claro, um pouco o meu gasto e eu vou preservar um pouco do meio ambiente para não ficar jogando tanta coisa aí. A gente não sabe no final das contas como é que isso vai ser processado, se vai ser reciclado de alguma forma, ok? Então, quanto às velas, ficar atento ao código da vela. Eu tenho um vídeo no canal aí mostrando a aplicação de vela errada. Pode não acontecer nada, mas pode ser que você queime a bobina, pode ser que o seu cachimbo não funcione de forma correta e você pode ter um aumento do consumo de combustível por causa de uma vela de aplicação errada. Várias velas vão encaixar no mesmo lugar ali. Então, muito cuidado quando vocês forem pedir ou comprar a vela de ignição. Olha no manual do proprietário, mais uma vez. O manual tem todas essas informações. Lá tem o códigozinho de qual é a vela. E quando você comprar, você vai lá e olha, anota esse código. Eu quero a vela para tal moto. Quando a pessoa trouxer, você olha o código ali, confere e fala, beleza, obrigado, paga e ok. Tá bom? Ou quando vocês forem botar a moto para fazer a revisão, verificar isso também. Depois, tira ali o cachimbo, dá uma olhada se sua moto tiver acesso fácil para isso. E lembra do cara, ó, bota a vela certa, porque às vezes pediu para pegar no estoque, o cara foi lá, pegou, trouxe, ele aplicou e nem percebeu que estava colocando uma vela com numeração diferente, que pode modificar todo o funcionamento do motor. Ok? Encerramos então essa primeira parte, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, vai ter a segunda parte. Aqui ou aqui, me perdi agora. Acho que é aqui. Clica aí na segunda parte que vamos falar de kit de transmissão.